Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, em conformidade com a Constituição Brasileira, Constituição do Estado do Paraná, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno dessa Casa de Leis, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 8ª legislatura, a ser realizada no dia de hoje, 26 de março de 2018, às 19 horas, aqui na sede da Câmara Municipal de Diamante do Oeste. Pequeno expediente. Peço à vereadora Leila fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Eu vou ler o Salmo 144, ação de graça pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Palavras da salvação. Amém, Jesus, Senhor. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marinaldo, fazer a chamada dos edis. Vereadores presentes: Enedas Bessel, Ismael Aparecido de Carvalho, Jair Antônio Soares Siqueira, José Gouveia Crispim, Leila Beatriz Silveira Amaral, Leonardo Canzi, Marinaldo Gonçalves da Luz, Rogério Chefelben e Sandro Rogério Bus. Leitura dos expedientes. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marinaldo, fazer a leitura do ofício número 113 de 2018 do gabinete. Excelentíssimos senhores vereadores, vimos por meio desse solicitar a Vossa Excelência mais de 10 dias de prazo para entendermos os requerimentos números 20 e 21 desta Casa de Lei. Em relação ao requerimento 22 de 2018, iremos analisar a questão custo-benefício e, sendo viável e possível, posteriormente providenciaremos. Respeitosamente, Guilherme Pivati Júnior, Prefeito Municipal. Peço também que faça a leitura do ofício número 247 de 2018 do gabinete da Câmara dos Deputados, do gabinete do deputado Dirceu Esperafico. Excelentíssimo senhor Sandro Rogério Bus, presidente da Câmara Municipal de Diamante do Oeste do Paraná. Assunto: informar pagamento de emenda. Senhor presidente, venho com este informar pagamento de emenda individual ao OGO 2017 na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário de Aquisição de Máquina Agrícola, no valor de 150, conforme a ordem bancária em anexo. Informo ainda que já enviei ofício à Prefeitura tratando do assunto, sendo que, ao momento, renovo o protesto de elevada estima e consideração, atenciosamente, de seu Esperafico, deputado federal. Grande expediente. Projetos de lei em tramitação. Projeto de resolução número 1 de 2018. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marinaldo, fazer a leitura da súmula do mesmo. Projeto de resolução número 1 de 2018. Concede reposição inflacionária aos vereadores da Câmara Municipal de Diamante do Oeste e da outras providências. Projeto de resolução número 1 de 2018 está em sua segunda discussão. O mesmo está em sua segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei, projeto de resolução número 1 de 2018, permaneçam como estão. E quem for contrário pode manifestar-se. Projeto de resolução número 1 de 2018 foi aprovado em segunda discussão e segunda votação por unanimidade. Passamos então agora ao projeto de lei legislativo número 01 de 2018. Igualmente, peço ao primeiro secretário fazer a leitura da súmula. Projeto de lei legislativa número 1 de 2018. Autoriza a inclusão de prioridade no PPA e da outras providências.
Projeto de Lei Legislativo número 01 de 2018 está em sua segunda discussão. O mesmo está em sua segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei legislativo número 01 de 2018 permaneça como está, e quem for contrário pode manifestar-se. Projeto de lei legislativo número 01 de 2018 foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao projeto de lei legislativo número 02 de 2018. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da súmula. Projeto de lei legislativa número 2 de 2018. Concede a reposição inflacionária ao quadro de funcionários efetivos da Câmara Municipal de Vereadores do município de Diamante do Oeste e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 02 de 2018 está em sua segunda discussão. O mesmo está em sua segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei legislativo número 02 de 2018 permaneça como está, e quem for contrário pode manifestar-se. O projeto de lei legislativo número 02 de 2018 foi aprovado em sua segunda discussão e segunda votação por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 127 de 2018. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura da súmula do mesmo. Projeto de lei número 127 de 2018. Dispõe sobre a regulamentação de benefício eventual de cesta básica de alimentos em virtude de situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, no âmbito da política pública de assistência social no município de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, e da outras providências. Projeto de lei número 127 de 2018 está em sua segunda discussão. O mesmo está em sua segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei número 127 de 2018 permaneça como está, e quem for contrário pode manifestar-se. Projeto de lei número 127 de 2018 foi aprovado em sua segunda discussão e segunda votação por unanimidade. Passamos então agora ao projeto de lei número 120 de 2018. Peço igualmente ao primeiro secretário fazer a leitura da súmula. Projeto de lei número 128 de 2018. Concede a reposição da perda do poder aquisitivo aos servidores públicos municipais de Diamante do Oeste e da outras providências. Projeto de lei número 128 de 2018 está em sua segunda discussão. O mesmo está em sua segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto de lei número 128 de 2018 permaneça como está, e quem for contrário pode manifestar-se. Projeto de lei número 128 de 2018 foi aprovado em sua segunda discussão e segunda votação por unanimidade. Passamos então agora aos requerimentos. Requerimento para o uso da palavra livre. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requerimento para o uso da palavra livre. O SISMUD, Sindicato dos Servidores Municipais de Diamante do Oeste, entidade sindical de primeiro grau que representa os servidores municipais da cidade de Diamante do Oeste, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob o número do CNPJ 09-268-317-001/88, com sede na Rua Curitiba 134, Centro, CEP 8589-6000, telefone
3272-1053. Endereço eletrônico do SISMUD, com neste ato representado por seu presidente Marco Aurélio Musselin, brasileiro casado, servidor público, portador da cédula de identidade do RG número 6048-7554, inscrito no CPF MF número 021-816-18917, residente e domiciliado na Avenida Paraná, 119, Centro, nessa cidade de Diamante do Oeste do Paraná, vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer a inscrição para o uso da tribuna livre, na sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 26/3/2018, às 19 horas, nesta Igreja Casa de Leis, cujo assunto a ser abordado será: na sessão realizada no dia 19/3/2018, na Câmara Municipal de Vereadores, foram citadas algumas questões relacionadas ao SISMUD, Sindicato dos Servidores Municipais de Diamante do Oeste. Referidas ponderações relacionam-se a questões de atendimento do sindicato e sua atuação. Muito embora não haja qualquer vínculo ou hierarquia entre esta Igreja, a Câmara Municipal ou o sindicato, entende-se oportuno a possibilidade de apresentar algumas informações que referem às questões levantadas. Note-se que, diante do Estado democrático de direito a qual pertencemos, aliado ao fato que Vossas Excelências foram eleitos e tomaram posse para lutar por essa democracia, nada mais válido e oportuno do que proporcionar durante a tribuna livre a possibilidade desta instituição sindical de representação dos servidores públicos municipais apresentar aos nobres edis alguns dados sobre a atuação e atendimento dispensado. Registre-se que, diante de credibilidade alcançada por essa Igreja Casa de Leis, escorreito assegurar aos servidores municipais, aos cidadãos desse município, além, é claro, de todos os nobres vereadores, as informações verídicas da atuação desse sindicato, salientando que eventual negativa feriria de morte os princípios constitucionais do Estado democrático, de direito a que submetemos, bem como os demais princípios que norteiam essa Casa Legislativa. Neste termo, pede a espera de deferimento, Marcos Aurélio Musselin, presidente do SISMUD. O requerimento para o uso da palavra livre está em discussão. Peço para discutir. A palavra está com o vereador Marinaldo. Queria discutir sobre esse requerimento. Nem tanto foi eu que questionei, fiz algum questionamento, e acho que é um requerimento de grande valia, que na verdade eu estive até na reunião lá na SERJ, onde que nós temos mais de 220 funcionários públicos e não tinha nem 30 pessoas, né? Eu estive lá, então eu acho que aqui ainda tem mais umas pessoas, algum servidor. Seria de grande valia ele se expor e explicar para os nossos servidores o porquê desse aumento e o porquê das questões que eles queiram falar. Seria isso. Devolvo a palavra. O requerimento continua em discussão. O mesmo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento para o uso da palavra livre, permaneça como está. E quem for contrário pode manifestar-se. O requerimento para o uso da palavra livre foi aprovado por unanimidade. Não temos indicação para a sessão de hoje, então passamos para as considerações finais, momento da palavra livre, como foi aprovado o requerimento pelo excelentíssimo senhor Marcos Aurélio Musselin, representante, presidente do SISMUD. Marcos, fica à vontade para utilizar a tribuna dessa casa e disponha do tempo que necessitar. Boa noite a todos e a todas.
Boa noite, senhor presidente, vereador Sandro, servidor público também, demais vereadores e vereadora. É uma satisfação estar aqui. Agradeço pela nobreza de ter cedido a palavra para mim, que sou representante aí. Estou como presidente do Sindicato de Servidores Municipais, o nosso SISMUD, né? Eu digo o sindicato é nosso porque ele não é do presidente, ele não é da diretoria, e sim ele é dos servidores de Diamante do Oeste. Foi uma conquista grande, é um passo importante. Estamos a recém com 10 anos, temos 10 anos de SISMUD, e eu acredito que o que a gente conseguiu em 10 anos, tem muitos sindicatos aí que estão com mais de 25 e não conseguiram nem metade. Tá? Então, assim, nós temos que se espelhar para frente. Eu lembro na época, em 2007, o atual presidente da Câmara, servidor, nos ajudou muito a trazer esse sindicato para o município. E essa importância dele eu sempre falo. Tá? Nós começamos numa primeira reunião aqui nessa Câmara, onde veio lá de Cascavel, finado Noraci, tá? Que faleceu trabalhando por sindicatos da região. Sofreu um acidente em Medianeira e veio a óbito porque estava indo a São Miguel também numa luta sindical. E aquele foi o nosso primeiro passo. E hoje o nosso humilde SISMUD é uma referência no estado do Paraná. A nossa federação, a nossa FESMEPAR, usa muitas conquistas aqui de Diamante do Oeste, dos nossos servidores, para levar para outros municípios. Uma delas é que tem 7 vereadores aqui que são servidores públicos, concursados. Isso no Paraná é inédito. Nenhuma Câmara tem isso. Por isso que nós temos que trabalhar. Mas não vim aqui desrespeitando ninguém, sempre no respeito, porque é o seguinte, hoje nós precisamos muito de respeito. Então, se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. E vice-versa. Opinião, cada um tem a sua. Interpretativos, cada um interpreta de uma forma e de uma maneira. Independente da idade, da cor, do sexo. Mas todos têm uma opinião, que ela deve ser respeitada. E nós, líderes, eu digo nós porque a gente está à frente de uma instituição, também é líderes. Mas vocês, excelências, nobres vereadores, são mais líderes do que eu. Vocês foram eleitos pelo voto do povo. Nós, povo diamantense, escolhemos vocês para estarem aqui. Quantas pessoas poderiam ser presidente do Legislativo hoje? Vocês 9. Mas o Sandro é o presidente. É uma escolha. Quantas pessoas poderiam ser prefeito de Diamante do Oeste? 3.700 e tantos eleitores que tem hoje. Teve 2 candidatos que concorreram, 1 que ganhou. Mesmo não concordando com toda a atitude do prefeito, a gente tem que respeitar. A gente tem que dar ideias para tentar melhorar. Esse o nosso desafio. É por isso que nós estamos aqui. É assim que eu entendo. É assim que nós precisamos trabalhar. Então, nobres edis, eu vim aqui para nós expor alguma coisa do que o SISMUD realmente faz pelos servidores, que de repente a gente peca e não coloca isso na mídia social, ou não divulga, né? Mas a gente está lá, todo dia, trabalhando em prol dos nossos servidores. Tá? Eu sei que fui bastante criticado aqui, durante essa gestão, durante esse ano, durante o ano passado, mas a gente sempre, como eu digo, eu respeito a opinião de cada um. Esse é o princípio meu, que eu levo. Então, o posicionamento ele deve ser respeitado. Cada um tem o seu. Porque nós somos detentores de mandato eletivo. Eu estou lá por 4 anos. Os vereadores estão aqui por 4 anos. Então, os vereadores aqui foram eleitos com o voto do povo. Eu fui eleito com o voto dos associados do SISMUD. Mas é um mandato eletivo também. Tá? Eu estou presidente dos servidores do sindicato. Então, portanto, nós temos que respeitar para ser respeitados. Vossas excelências nunca ouviram de mim alguma difamação contra essa Casa de Leis.
E nunca vão ouvir, porque eu respeito cada posicionamento de cada um aqui. Vocês têm o poder aqui dentro e são verdadeiros representantes do povo. Vossas Excelências, nós precisamos seguir um princípio de sociedade. Cada um tem o seu papel e respeitando os poderes. Nós temos que respeitar. Por exemplo, existem vários conselhos nesse município. Muitos de nós estamos inseridos dentro deles. Associações, sindicatos. Então, existe um contexto de sociedade civil. Então, nós temos que respeitar esses poderes de cada um, esses estatutos de cada um. Todos têm os seus princípios dentro dele. E diante do que foi falado aqui, principalmente em relação à questão da reposição salarial, né? Muito bem me lembro que aqui foi feito um requerimento pelos nobres edis, tá? Aprovado, que solicitou resposta do Poder Executivo para conceder aí a reposição e ganho real para os servidores. Eu lembro disso. Se vocês perceberem, eu sou um frequentador assíduo aqui da Casa de Leis. Eu procuro estar, se eu estou em Diamante, com certeza eu estou aqui. O Executivo deu a resposta. Eu lembro que o primeiro secretário leu a resposta do Executivo daquele requerimento. Me fale o número agora. Mas e daí? O que foi feito? Essa aqui é a minha pergunta. Eu não sou muito de postar em rede social, certo? Facebook é o que eu menos compartilho, olho, né? Também, assim, não gosto muito de olhar comentários. Eu vejo lá também, no site do Correio do Lago, muitos comentários. Eu acho que isso aqui não cresce em sociedade, gente. O crescimento da sociedade é união. E isso sim é crescimento de sociedade. Mas lembro lá, presidente do Legislativo, postou aquela foto, no qual o senhor citou aqui, Vossa Excelência citou aqui na tribuna, na última sessão, intitulado lá de Bons Tempos. Fui até olhar a matéria. Aquela foto, pelo que aparece lá, aparece vereadores e secretários. Eu estou na foto, até de costa para ela. Então, eu acredito que naquele momento eu fui convidado para participar de uma conversa. Mas me recordo que naquele momento a gente começou a discutir a questão salarial do ano de 2016. Lembro sim que você disse para o prefeito Renato que ele podia conceder o ganho real, podia arredondar lá o valor de 11,5%, que se viesse alguma reprovação de contas, se fosse só aquele problema, o município, os vereadores poderiam contribuir com o gestor da época. Mas eu também, Vossa Excelência deve lembrar, os demais vereadores que estavam lá na época, o vereador Leonardo, o vereador Enio, o Ismael, seu Zé Gouveia, acho que não era vereador, não. Que eu também cobrei ele a questão dos retroativos. O antigo gestor, o ex-prefeito Renato, qual tem uma consideração grande como pessoa. Mas, infelizmente, não cumpriu com a palavra. Aí, no final da gestão dele, 2016, deu aquele furdunço aqui nessa Casa de Leis. Que já foi uma vergonha para nós, município de Diamante do Oeste, com todo o respeito. Nós ficamos falados em tudo quanto que é mídia aí. Tá? Aquilo levou nada a lugar nenhum. Então, quando eu soube que vinha esse dinheiro extra, eu fui conversar com o prefeito. Eu falei, prefeito, paga os retroativos dos servidores? Ele falou, Marcos, não dá. Eu falei, então paga parcial. Aí ele falou assim, eu vou conversar com o financeiro. Mas não deu, né? A gente tem que respeitar o posicionamento do gestor, né? E ficaram-se lá mais de 120 mil reais para os servidores de retroativo dos anos 2014, 2015 e 2016. Aqui eu tenho uma relação, que agora a gente está entrando na justiça, para poder receber isso. E diante disso eu quero perguntar ao vereador Rogério, que se não me engano é 2007 ou 2008, vereador, aquela ação de horas extras da saúde. Quantos anos faz isso já? Faz mais de 10 anos. E eu estou cobrando a advogada, a doutora Jaqueline lá, que entrou com o processo na época, para que a gente tenha um retorno disso.
Porque, infelizmente, gente, nós servidores estatutários, públicos estatutários, nós não temos uma vara específica. Nós vamos para a justiça comum. E justiça comum é um processo em cima do outro, lá tem de todos os tipos. Quando o juiz pegar aquele, é que vai resolver. Então, assim, a gente tenta negociar de todas as formas para não chegar aí na justiça comum. Tá? Porque é demorado. Já o CLT, mesmo sendo público, mas se for CLT, é Ministério do Trabalho, é Justiça do Trabalho, é onde anda. É mais rápido, tem uma vara específica. Tá? Então, isso que é o problema. Lembro também, na época, o vereador Marinaldo colocou aqui, sobre a questão do parcelado lá do primeiro ano da gestão do ex-prefeito Renato. Deu tudo aquele alvoroço. Pagou em uma parcela de 3,77, depois mais 2 parcelas de 1,5, fechando o índice de 6,77 que deu em 2016. O INPC daquele ano. Aí deu aquele alvoroço, Assembleia Extraordinária, eu era vice-presidente do sindicato na época, o presidente era Humberto. Fizemos tudo aquilo. E daí? O que ele resolveu? Veio para a Câmara, aprovou, e nós servidores recebemos parcelados. E continuamos trabalhando, exercendo a nossa função, o nosso dever. Respeitando a opinião sempre de cada um, sempre o respeito. Mas eu não gosto muito de lembrar de coisa do passado. Porque o passado ele pode ser, como é bom ou encantador para uns, ele é triste para outros. Quando o pessoal vê uma corrente pesada, ele fala, nossa, olha que corrente bonita, pesada. Aí se você pega um descendente de escravo, ele vai lembrar quanto tempo ele carregou aquilo. Teve que trabalhar com aquilo amarrado. Aí você pega, hoje em dia, é uma coisa assim estrondosa. Muitas pessoas ficam encantadas ao ver uma guilhotina. Mas aí você pega alguém que passou pela guilhotina, algum familiar, de repente está distante. Então se torna uma lembrança ruim. Então não sou muito de querer de lembrar o passado. Mas nós temos que seguir em diante, em frente. E nós temos muita conquista, sim, o Sismut fez muita coisa boa. Um deles é esse plano, que está em vigor hoje. Tá? Muita discussão na época. Quantas e quantas reuniões o presidente da casa lembra. Veta isso, põe aquilo, tira isso, faz assim. E o atual prefeito hoje, o Guilherme, que era secretário de Finanças na época, ele não esconde, ele era contra esse plano. Mas ele também entendeu e foi adiante. Está aí. Agora tem que ser cumprido, é lei. Diante disso, depois nós tivemos ali a questão do primeiro laudo de insalubridade, que o município não tinha. Era uma coisa real que estava em mãos, amparado por lei, que o servidor poderia receber aquela insalubridade. Aí veio-se a questão do piso nacional das ACS. As leis nacionais, vou dizer para vocês, gente, para entender aquilo. Eles criam a lei aqui, colocando outra lei, outro decreto, então até chegar num consenso não é fácil. Mas veio para essa casa um complemento, porque o piso nacional não chegava lá. O valor do salário base das nossas ACS não era o valor do piso nacional, e nem dos AC. O Paulo está aqui e lembra disso. Quanta discussão que nós tivemos naquele gabinete para fazer isso. Mas foi aprovado. Questão do enquadramento no primeiro momento. Também tivemos aí algumas elevações de salário base na área da saúde. Isso foi na gestão passada, tá? Então, do ex-prefeito Renato. Questão da fisioterapia, nutricionista, psicólogas, assistente social. Isso foi conseguido lá. Foi uma luta sindical através disso. Também vejo que aconteceu no passado algumas coisas tristes que deixam a gente meio chateado, né? Muitas coisas de repente acontecem, principalmente nessa questão de disfunção. Eu já fiz ofício para a atual gestão para cuidar com essas pessoas que estão em disfunção.
Mas o sindicato, ele não tem o poder de tirar o Leonardo aqui e colocar no lugar da Leila. A gente simplesmente faz um comunicado, um alerta. O sindicato não tem poder de caneta para pagar ninguém. O sindicato não pode falar abaixo do salário dela e do outro. O sindicato não é isso. O sindicato está lá para reivindicar o direito do trabalhador que está exercendo realmente a sua função. E a gente faz isso da melhor maneira possível. Eu lembro que em 2015, 16, que aconteceu aquela fatalidade lá na Vila Topázio, com o seu Sebastião. Anderson era trabalhador, estava fazendo a função dele um dia, que o trator desceu lá sem ninguém em cima e acabou falecendo o seu Tião. Popular música do chifre, não sei o sobrenome dele. Aconteceu a fatalidade, o Sebastião morreu. Na época, o secretário de saúde hoje era chefe de gabinete, o senhor Ornélio. Eu falei, abre uma sindicância e apura a situação. Isso nós, sindicato, fizemos. A sindicância não é para punir ninguém, é para apurar realmente o que aconteceu. Só isso. O que aconteceu? Nós, municípios, vamos ter que pagar agora isso. Porque a ação chegou ali no município agora. Fui informado essa semana disso. Aliás, sexta-feira. A ação chegou. O meu medo é que estoure nos trabalhadores. Porque até então, é eles dois que estavam lá. Eu tenho medo disso. Então, portanto, já consultei, já conversei com o Guilherme, já mandemos ofício. Evitar o pessoal que é serviços gerais, por mais que tenha experiência, que sabe trabalhar com caminhão, sabe trabalhar com máquina, com trator, mas evitar é importante, gente. Tudo bem, foi uma fatalidade? Foi. Poderia ser evitado? Não sei. De repente o trator poderia descer até com o cara dirigindo em cima. Nós temos que evitar isso. Tá? Essa que é um dos princípios. Também quero dizer que procurei sempre contribuir. Sei que foi muito criticado o ano passado, por eu estar junto lá no Recursos Humanos. Mas nunca na história do Paraná aconteceu isso. O presidente do sindicato trabalhar junto com os Recursos Humanos. Tenho uma afinidade com a área, tenho sim. Tenho algum conhecimento? Tenho. Hoje talvez tenha que aprimorar, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então tem que aprimorar. E dizer que ninguém nasceu sabendo. Então um pouquinho que você tem, vereador Leonardo, tenta passar para o outro. Um pouquinho que você sabe, vereador Jair, tenta passar pelo outro. Porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém é tão sábio que sabe tudo e também ninguém é tão ignorante que não sabe nada. Então eu procurei transmitir o que eu sabia de recursos humanos para a Jaque. E por sinal está uma excelente recursos humanos. Parabéns a ela. Ela atende a todos os servidores, dá atenção aos servidores. Faz o que é correto. E é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. O servidor vai lá falar com ela, dá atenção a ela. Esse que é o importante. De vez em quando, vou falar para vocês que é tudo flores, não é não. Nós damos umas rusguinhas lá, viu, Caburés? Tá? Ela tem uma opinião, tem a minha, mas no final a gente chega num entendimento. É isso que é o importante, é isso que nós precisamos. Sempre respeitando um ou outro. Aí veio 2017, fevereiro de 2017, fomos para a negociação, no primeiro ano da gestão do Guilherme, da questão salarial. Beleza, reunimos lá a diretoria do sindicato, outros servidores e fomos lá. O prefeito falou, não, vou dar ganho real. Daí ele perguntou, quando é a assembleia? Falei, segunda-feira. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, chega a notificação do Tribunal de Contas que ele ficou impedido de dar ganho real. E, infelizmente, essa mesma nota aí do Tribunal de Contas está valendo até hoje. Eu peguei no pé do prefeito Guilherme, sim. Peguei sim. Como é que isso está valendo até hoje? Porque o índice deu acima de novo. Eu respeito o posicionamento dele, mas eu também estou aqui para defender os servidores. E eu defendo os servidores, com unhas e dentes. Aí o que deu? Só deu o índice inflacionário. De novo. Fazer o quê? Tivemos que receber só o índice inflacionário. E esse ano não foi diferente.
Veio o alerta do tribunal. E nos 3 primeiros meses, eu chamei o prefeito, o Cido, que é secretário, sabe disso, que eu falei numa reunião de secretário lá. Falei, prefeito, se continuar pagando hora extra do jeito que está aqui, você não vai até os 6 meses. Porque o nosso plano na época ele foi construído para pagar em torno de 1 a 1,5% do valor da folha em hora extra. E estava se pagando 9%, 10%. Aí ele se antenou. Aí muitos servidores chiaram. Mas, fazer o quê? Eu sei que os motoristas, Rogério, Ismael, chiaram por causa disso. Mas nós temos que pensar em todos os servidores. Não só numa categoria. Que bom que a categoria dos motoristas tivesse salário base igual a Prefeitura de Santa Helena. Igual a Prefeitura de Itaipulândia, mas a realidade é diferente. Tá? Pato Bragado abriu concurso agora para motorista. Você viu qual que é o base lá? R$ 1.012. Tá? Mas mesmo assim nós tivemos alguns avanços no ano passado, sim. Nos primeiros meses aí foi feito a questão do enquadramento, né, que ficou parado muito tempo, que está aí os retroativos para a gente fazer. Tivemos a questão da lei das auxiliares de enfermagem. Ela veio na gestão passada para cá, essa gestão voltou e foi aprovada. É uma das prioridades do prefeito. Estou esperando. Estou cobrando. Temos também o caso das enfermeiras, gente. Esse é o maior exemplo que temos no estado do Paraná. Onde a administração, sindicato, federação foi conversar no tribunal para resolver uma situação. Tomara que isso se eternize. Veio para cá o requerimento, o projeto de lei, foi aprovado, com algumas emendas, sem problema nenhum. Isso é o que nós temos que fazer e é respeitado. Mas na época eu lembro que eu alertei o prefeito Renato sobre essa situação das enfermeiras. Porque assim, vocês são sabedores do caso, como que aconteceu, né? Tá? Contrataram fora das vagas que estavam no plano. Tá? O único que estava correto era o Rafael. E é só ele que é presidente, que ele é sócio do sindicato. Nenhuma das outras sócias do sindicato até hoje. Mas o sindicato, o prefeito pediu ajuda. Ligamos para a FESMEPAR. Dr. Aquiles, especializado em direito sindical, marcou uma audiência no Tribunal de Contas e a gente foi lá. Vamos lá, o prefeito, eu, o Dr. Aquiles e o presidente da federação, o Luiz Carlos. E viemos de lá com uma luz, como resolver esse caso. Redigimos o projeto de lei, veio para cá, e hoje elas estão enquadradas certinho. Então, esse que é o papel do sindicato, é resolver a situação. Se nós fôssemos críticos, arrogantes, o que ele ia falar? Prefeito, demite, elas estão erradas. E quem que ia ficar com o pepino? Cada um de nós que precisa de saúde não ia ter enfermeira. O hospital estava lá sem enfermeiro. Porque até abrir um concurso novamente, fazer todo o processo, quanto tempo ia ficar? Não, eu acho que esse que é o papel. É resolver as coisas. Os requerimentos de avanços. Isso é um problema sério para nós, gente. O prefeito Guilherme aí está. Nós já estamos entrando na justiça com valores atrasados e já temos para receber. Então nós estamos trabalhando, batalhando para resolver isso. É de novo notificado. Nos primeiros dias no dia 14, se não me engano, o Serginho me passou um WhatsApp aqui com a notificação do Tribunal de Contas que excedeu o limite de 2017. Vamos lembrar também, o ano passado foi uma grande conquista nossa. Talvez se tivesse escutado nós, sindicato, não o Marcos, os outros presidentes no passado, a gente teria hoje um cartão alimentação no valor maior que nós temos aqui.
Esse mês passou a R$ 150,86. Talvez se você tivesse escutado nós lá atrás, hoje nós estaríamos para lá de R$ 250. Mas o importante é que foi implantado. E a própria lei diz, né? Que para acabar com o cartão alimentação tem que vir uma lei, tem que vir um projeto de lei para essa casa, para acabar com o cartão alimentação. Mas em nenhum dos municípios que eu conheço, acabou com o cartão alimentação. E, pelo contrário, ele sempre continuou. Eu lembro que aqui também nessa tribuna, o vereador Marinaldo falou assim que para o servidor ter mais 1% de aumento, ele pedia desfiliação do sindicato. Realmente, é verdade. Dá 1%. Até agora não chegou nenhum requerimento, nenhuma solicitação. Mas eu acho que o servidor pensou. Bom, o sindicato me ajudou a ganhar entre 6% e 15% a mais no meu salário, com o cartão alimentação. E essa é uma luta sindical. Por mais que seja irrisório R$ 150, hoje, do jeito que está aí, afinal o Temer fala que não tem inflação, mas, não sei onde é que está essa calculadora, né? Isso varia conforme o salário. Eu lembro, os salários menores, quem está em estágio probatório aí, de serviços gerais, por exemplo, vai dar 15% do salário dele, que ele pode adquirir em alimento. É dele, mensal. Isso é importante, cara. Talvez para o salário do Leonardo, vai dar 5%, 6%. Da professora Leila, também vai dar menos. Do motorista Rogério, do motorista Ismael, que estão nas funções hoje, dá menos porcentagem. Mas ele é importante, tenho certeza que ele é importante para a família de cada um. Ele está aí. Por mais que seja uma coisa insignificante, como muitos falaram, um vale polenta, né? Mas muitos falam assim, mas isso dá uma polenta até com caldo. Né? Dá até com frango caipira, que é um pouco mais caro. Né? Mas serve. Tivemos também, em 2016 e 2017, nós se reunimos para escrever o plano do magistério. E em 2017 a gente entregou para o executivo para que pudesse mandar para cá. Mas só veio a alteração da lei do diretor. Tem que ser por eleição. E eu fiquei sabendo muito no final, fiquei sabendo em segunda votação porque eu vim aqui. Agora sim. Eu tenho também uma preocupação séria, viu, professora Leila, Sandra, vocês são velhos professores. Eu tenho uma preocupação muito séria com os professores de educação física. Porque na lei não cita nada dos professores de educação física. Por isso a necessidade de fazer a lei do magistério o mais rápido possível. Porque senão vai acontecer o mesmo no caso das enfermeiras. Tá? Acredito que Vossas Excelências devem saber, né, que o magistério de Diamante é uma vergonha do Paraná, né? Isso eu comuniquei ao prefeito, falei até para o secretário de Educação. Não tenho vergonha de falar, falei inclusive para os professores lá na escola. Nós temos o segundo pior piso do Paraná. Para uma profissão que deva ter um dos salários melhores pagos, porque forma o cidadão, dependendo da função que ele vai ser, ele passa para o professor. Tem aquelas campanhas na mídia social aí, né, que professor deveria receber mais que vereador, também acredito. Mas eu também respeito o salário de cada vereador. Está aqui porque foi escolhido, colocou seu nome à disposição, coisa que eu não tenho coragem. Parabéns ao seu Zé Gouveia aqui, ó, quantas gestões aqui. Já está aí, em termos de casa legislativa, é o mais velho aqui. É. Outra coisa que foi conseguido para esse ano, que foi implantado lá em 2015, a questão dos 15 minutos a mais na escola, dos professores. Os professores ficavam bravos com aqueles 15 minutos. Que realmente perdia. A professora Leila está aqui, sabe disso, professor Sam. Né? A professora Leila tem 2 padrões, então sabe como é que é o apuro. Mas graças a Deus, depois de tanta conversa, que é isso que nós temos que fazer, nós temos que ir lá conscientizar, conversar, dizendo que aquilo era prejudicial. Tá? Então nós temos, esse ano foi cortado. 2016, 2017 foi implantado, esse ano não tem mais os 15 minutos.
Mas eu tenho uma preocupação, vereadores. Nós temos que entrar em consenso com o Estado, ver alguma coisa ali, que as crianças do município, que vão de transporte escolar, principalmente à tarde, ficam muito tempo parados ali na frente da escola, do colégio estadual. Já conversei com o prefeito sobre isso, conversei com a Adriana, conversei com a Sônia. Então nós temos que chegar num consenso sobre isso. Eu tenho essa preocupação. Porque como ali é rua, e crianças são crianças, tem de todas as idades. Então nós precisamos assim, se antenar e tentar achar uma solução para esse caso. Sobre a reposição de 2018. Fui bastante criticado. Respeito o posicionamento de cada um e a opinião de cada um. Eu lembro que aqui na tribuna foi falado, né, do 1,8%, 1,81%, é pouco, é pouco. O vereador Marinaldo ocupou a tribuna, falou que foi pouco, e realmente é pouco. O vereador Sandro falou que é pouco, é pouco. O vereador Leonário ocupou e falou que é pouco, é pouco. Tá? Mas a nossa lei 37/2011, que foi aprovada pelo Legislativo, diz que o INPC é o nosso índice. E o acumulado dos últimos 12 meses deu 1,81%. Infelizmente, não é nós que fizemos esse índice. Não é nós, aquele diamante, que fizemos isso. Não é os vereadores, não é o sindicato, não é a população, não é o prefeito. Veio de lá. Qual que foi a reposição? Desculpa, eu não li aí. Qual que foi a reposição dos vereadores? Que eu vi agora. 1,81? É o índice. Tem que ser respeitado. Vamos fazer o quê? Mas tudo está mais caro. Você pode ver isso, né, Ruth? Tu vai no mercado, a dona Catarina, dona Cecília, vocês viram os preços das coisas, né? Infelizmente, o Temer diz que não tem inflação. Eu não sei onde que ele consegue achar essa conta aí. Mas nós devemos ressaltar o seguinte. Os funcionários do Estado do Paraná. Beto Richa disse que sai agora dia 7. Mas vai continuar, tá? Os servidores do Estado não vão ter reposição de novo. 2 anos sem reposição. Aí, 3 anos já, gente. 3 anos sem reposição. Nem reposição. Aí está a APP Sindicato, que é um sindicato forte, que nós respeitamos muito. Muita coisa boa tem dentro da APP, e que nós pegamos para trabalhar. Faz mobilização, faz greve, aluga o estádio do Curitiba, vai para a Arena da Baixada. Resolve alguma coisa? Nada. Por isso que eu digo, né, gente? Sempre um diálogo é a melhor coisa para resolver a situação. Outra coisa que aconteceu, que o vereador Sandro falou aqui na tribuna, que não foi convidado para a sessão, para debater sobre o salário. Foi lido em 2 sessões aqui, o ofício 13 do Sismude, na qual eu estava aqui. Foi convidado todos os vereadores. O vereador Marinaldo foi, o vereador Leonardo foi, e o vereador Ismael foram lá, na nossa Assembleia. Tinha um pouco mais de 40 pessoas, vereador Marinaldo, tá? Pela lista que está lá comigo. Então, assim, independente do número de pessoas, tá? Isso é praxe em todos os sindicatos. Tá? Infelizmente, nós vivemos uma época que todo mundo espera pelo outro. Tá? Isso não é só aqui em Diamante do Oeste. Tá? Eu lembro que naquele dia saiu o índice inflacionário. Naquela segunda-feira, dia 12, saiu o INPC. De 0,18 em fevereiro. Certo? Naquele dia eu convidei o prefeito Guilherme, fiz um ofício para ele, convidemos ele para a Assembleia. Ele prontamente foi. Teve muitas assembleias que nós convidamos o prefeito e ele não foi. Respeitando a opinião de cada um e o desejo de cada um. Tá? Então o prefeito Guilherme foi. E lá era o local de indagar. Eu lembro que um servidor, não lembro nem quem foi, se não me engano foi o Bar, o José Gonçalves, que ele pediu para o prefeito qual que seria o índice. Aí o prefeito falou, foi 1,81. Todo mundo olhou para ele, eu até falei quieto, falei, prefeito, só isso? Falei. Ele falou, é o que eu posso dar. Os vereadores estavam lá, lembram disso. Eu lembro que o vereador Marinaldo pediu a palavra, foi concedida.
né? Falou várias ponderações, várias situações. Falou da questão dos vereadores que são funcionários, se licenciarem, como ele se licenciou, citou o exemplo dele. Certo? Mas a gente respeita o posicionamento de cada um, bem como a legislação vigente. Mas em nenhum momento citou, prefeito, dá ganho real para os servidores que eles merecem. Em nenhum momento houve essa citação lá. Porque lá é o momento de discutir. A Assembleia é para isso. A Assembleia não é uma mera figura. Vários assuntos tinham que ser colocados em prática, na pauta. E esse era um, da reposição salarial. Todos os servidores que estavam lá podiam opinar e pedir para o prefeito. Não é só o presidente e a diretoria do sindicato. Mas, enfim, o nosso papel é buscar o entendimento e a compreensão. Esse que é o nosso papel de sindicalista. Sindicato é igual vocês, vereadores, e prefeito também. Quando vocês vão em busca de recursos lá em Curitiba, Brasília, ou aqui nos escritórios regional, vocês vão no primeiro momento e já voltam com o recurso? Quantos ofícios tem que fazer? Quantas ligações tem que fazer? Ou vocês acham que os caras liberam recursos assim porque vocês são bonitinhos, estão na frente deles? Eles até tentam iludir a gente assim, mas a gente já sabe que não é. O sindicato é a mesma coisa. Nós temos que ir conversando. Porque sindicato não libera recurso para servidor. Quem libera é o executivo, com autorização do legislativo. E a gente respeita esse trâmite. E a gente sempre quer ajudar. Outra coisa, foi criticado aí a questão do respeito à crítica. O pessoal fala que crítica é construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica ela é crítica. Existe a sugestão. Os vereadores foram eleitos com o voto do povo. E aonde vocês realmente estão? Todos os dias? Lá junto à população. Vocês estão aqui na Câmara, quando é oportuno, no momento de vocês virem aqui. E esse é o papel do vereador. Só que sindicalista, dentro do escritório do sindicato, não consegue nada. Isso vocês podem perguntar para qualquer sindicalista. O papel do sindicato é estar onde o servidor está. Porque nem todos os servidores têm a condição de ir lá, passar lá. Talvez o Paulo tenha mais do que o Ailton, do que o Anderson. Porque ele trabalha na rua. A Ruth, por exemplo, não consegue sair da escola. A Solange está lá com o cadastro único. O Rogério, o Ismael estão dirigindo. Então, assim, essa é a questão. Então, a gente tem que estar em contato com o povo. No sindicato com os servidores e os vereadores com a população. Senhor presidente. Oi. 5 minutos estaria bom para o senhor concluir? Tá ok, sim, tranquilo. Mas o que a gente quer, gente, quando eu vou buscar algum recurso, alguma ação, alguma coisa para o sindicalista e eu não consigo, eu fico frustrado. Fico mesmo. Nós temos que achar uma outra coisa para conseguir isso. Mas que nem eu disse, nós sempre precisamos de diálogo, de compreensão e de dedicação. Se vocês acharem que eu vou na frente de um prefeito, de um vereador gritar, eu não faço isso. Vocês acham que pode ser que eu não aparente ficar nervoso, mas eu demonstro. Mas eu não sou de gritar, de fazer escândalo. Eu sou de conversar. Não sou de ficar com raiva. Mas se eu conversar com a pessoa, eu olho no olho da pessoa. E vamos unir junto. É isso que nós precisamos. Tá? Nós precisamos nos unir, vereadores. Eu, Sismude, errei com vocês. Mas vocês também erraram comigo. Acho que agora em diante, não adianta nós ficar vocês para cá, vocês para lá, que tudo que os executivos querem é briga. Vocês não estão percebendo. Mas já tem município ali que mais 2 anos não vai ter nem inflação de salário. Porque já veio o achatamento da nova lei trabalhista. E os prefeitos estão unidos com a MOP. E nós, trabalhadores. Sempre estoura no trabalhador. Eu não sei porquê. Nós vivemos uma sociedade de falta de líderes. E vocês são líderes, vereadores. Nós precisamos de novas lideranças. Quem que está vindo aí para novo? Esse ano é ano eleitoral. Quem que vem de novo aí para o presidente da República? Comandar esse Brasil? Comandar esse estado do Paraná?
Nós precisamos de pessoas novas, mas pessoas novas com criatividade. É isso que nós precisamos. Nós devemos participar da sociedade, estar junto. E o Sismude está. A minha pessoa está em tudo quanto quer. Se eu for convidado para um conselho, com certeza eu participo. E eu sou atuante. Lá na nossa casa, nós homens, citar você, vereador Zé Gouveia, você é a referência na sua casa, na sua família. Não é isso? É o pai. Então ele é o espelho para os filhos e para a sociedade. Nós temos que cuidar disso, porque nós somos homens públicos, pessoas públicas. Nós somos o espelho para muitas pessoas. O Papa é o líder da Igreja Católica. E que Papa que a gente tem, com todo respeito às outras religiões. Tá? Que Papa. O pastor é o líder das igrejas evangélicas. O prefeito é o líder da cidade. Diz que a cidade e a prefeitura, o local da prefeitura é a cara do prefeito. Essa é uma frase, né? E a Câmara de Vereadores é o reflexo da mesa diretiva. Então, é isso que nós precisamos cuidar. E o sindicato é a cara dos servidores. Sei que está meio mal, mas tudo bem. Né? Então, senhores vereadores, nós precisamos sempre estar unidos, respeitando. Não adianta fazer muito alvoroço. Não muda nada. Nós precisamos de entendimento e compreensão. Que nós, pessoas públicas e diamantes, somos um reflexo da nossa sociedade. Se nós queremos a mudança, tem que começar pela gente. Esse que é o importante. Mas sempre com entendimento e diálogo. Quero deixar uma frase aqui de Augusto Cury, um grande escritor que nós administradores, buscamos muita coisa neles e também o pessoal da educação. Augusto Cury, que diz que precisamos parar de reclamar pelo que deu errado e começar a agradecer pelo que deu certo, que novas conquistas virão. Senhor presidente, agradeço a palavra, espero ter contribuído, ter tirado alguma dúvida, desculpa aí tomado todo esse tempo, e se alguém tiver algum questionamento, a gente está à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos, senhor Marcos, a presença de Vossa Senhoria aqui na sessão de hoje, como não é requerimento da palavra livre, né? Não é um chamamento por essa casa, mas igualmente eu abro para questionamento, se algum vereador gostaria de questionar, né, o presidente do sindicato, e deixo o presidente bem à vontade, presidente, se quiser responder, né, ou não, tá, né, na sua avaliação. Então, se algum vereador queira questionar o presidente, está com a oportunidade. Que bom que consegui tirar todas as dúvidas. Então, se quiser finalizar, a gente agradece. Então tá bom. Espero ter contribuído, senhores vereadores, nobres edis. A gente está à disposição de vocês. Se sempre tiver alguma dúvida, alguma coisa, Como todas as leis são interpretativas, e nós somos seres humanos, que com certeza eu erro muito, faz parte do contexto de humanidade, a gente está à disposição. No requerimento tem nosso telefone, nosso e-mail. Eu sempre também passo aqui pela Casa de Leis, sempre passo aqui, conversar com os servidores. Tá? Então, a gente está integralmente à disposição de vocês. Tá? Pode nos questionar, se tiver algum ofício que mande para a gente, com certeza a gente vai responder. Tá? Quero parabenizar, Sandra, parabenizar a casa aí, por ter respondido o requerimento da questão da contribuição sindical. Tá? Respondeu. Cobrei o executivo não respondeu até hoje. Tá? Então, assim, muitas coisas a gente cobra, e a gente cobra mesmo. Tá? Esse é o nosso papel, cobrar e orientar-se dentro do possível. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e muita paz e saúde a todos nós. Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, essa casa está sempre à disposição do Sismude. Como foi falado aqui
no ofício, né, do uso da palavra livre. Tem uma parte que me chamou a atenção aqui, né, que isto, salientando, né, que a eventual negativa feriria de morte os princípios constitucionais do Estado democrático de direito e que submetemos-nos, bem como nos demais princípios que norteiam essa Casa Legislativa. Acho que essa Casa sempre prestou esse trabalho de abrir, né, as pessoas que vêm aqui. É claro que eu, como presidente, se não tivesse sido aprovado o requerimento, né, claro que eu não poderia abrir o uso da palavra livre, mas desde já agradeço também o entendimento dos colegas edis por ter concedido a palavra ao nobre presidente do SISMUD. Então, passamos agora a palavra livre. O vereador que quiser fazer o uso está com a oportunidade. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Marinaldo. Primeiramente, queria dar meu boa noite aos colegas edis vereadores, à plateia presente, por vocês terem vindo, ao presidente do sindicato. Você questionou a questão de algumas perguntas, mas não queria fazer pergunta, queria depois deixar aqui para o senhor, se o senhor quiser levar algumas questões. Porque aqui muito se falava, o senhor falou falar em passado, não sei o quê. Aonde foi feito no passado, teve o último ano da gestão passada, um aumento de 11%. 11,5%. Isso. O prefeito estava lá, foi conversado com todo mundo. Depois veio o ano seguinte, onde teve uma reunião de uma base só, aonde foi feito um compromisso, aonde o prefeito atual assinou um papel por escrito que ele iria cumprir com todos os compromissos que tinha dos avanços, das casinhas, que ele ia cumprir com o funcionário público. E se eu prometer alguma coisa, eu fico muito triste se eu não cumprir. Porque se você prometer, você é obrigado a cumprir. Se então não prometa para poder ganhar uma eleição. Isso aí, na verdade, está no mal dos políticos, né? Mas então, o senhor mesmo sabe que o senhor estava lá, eu estava lá dentro da sede, estava por perto ali, escutei o atual prefeito prometer. E prometeu. Enganou o funcionário ou não enganou? Enganou. Queria dizer também que no passado aqui dizia que São José, será que lá não chovia ou aqui que chovia? Engraçado, eu acho que lá está chovendo. Queria dizer para o senhor que o servidor lá ganhou mais de 2% de aumento. E lá o presidente é o mesmo, é o Michel Temer. É o presidente do nosso Brasil, porque questionaram aqui que o presidente... Antes, quando deu a coisa, era culpa do prefeito, agora é do presidente. O presidente está intervindo nos municípios, que engraçado. Dá vontade até de rir, tem hora. Ali falaram, aquela vez do aumento, que foi dividido em 3 vezes, vi alguns funcionários falando até em greve, sabia? Até em greve. É muito triste você falar parar um município pequeno igual o nosso, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus não fizeram greve. Agora, em 1,81, acho que foi um dos menores aumentos que teve. A gente fica triste, porque eu também sou funcionário. Mas vamos tocar em frente, né? Fazer o quê? Porque o que eu não vejo, o que eu acho, não é a pessoa do senhor. Só queria dizer, você está responsável pelo sindicato. O senhor foi cedido para o sindicato. O senhor ficou 3 meses dentro da prefeitura. Não deixou, o senhor não tinha confiança na suplente? Por que o senhor não deixou a suplente? Não deixou. O povo ficou pensando, muitos cobrando. A questão de querer sair do sindicato, essa semana mesmo um funcionário falou para mim que ele foi lá para se desligar do sindicato, disse que o senhor ficou bravo, nervoso, não quis tirar o nome dele. Falou, não quis dar os papéis. E ele falou que vai procurar o senhor. Depois, se o senhor quiser, posso até falar o nome do servidor. Eu estava, porque o senhor ficou 3 meses, né? As ACS,
mandaram para cá um direito delas há muitos anos. O prefeito fez o compromisso que ia regulamentar isso aí, não regulamentou. Não adianta ficar brigando, dizer que ficou. Não vejo isso, briga nenhuma. Não resolveu. A questão, o senhor falou do acidente, teve o acidente do filho do cowboy também. A prefeitura vai ter que arcar com as consequências. Então, o que acontece? Isso é muito triste, são fatalidades que ninguém queira que aconteça. Mas o funcionário apenas está procurando o direito deles. Mas isso seria minhas palavras. Eu queria dizer que eu não sou contra o sindicato, não tenho medo de nada do que eu falo. Eu só falo as coisas quando eu tenho certeza do que vem reclamar para mim. Não jamais pensei por mim em ofender a pessoa do senhor. Apenas queria dizer que a gente não vê um sindicato que briga pelo servidor. Tudo que veio agora, 1.8, estava lá, tá bom, tá bom, tá bom. Não tá bom. O prefeito quisesse, poderia ter dado mais. Aí ele fala a questão que não pode se o índice está alto. Eu não acredito que isso seja promessa de campanha, ou ele goste mais de um funcionário que o outro. Mas tem um funcionário aqui, mês de janeiro. Hora extra 100%, 20 horas extra. Diz que não pode pagar hora extra para os motoristas da saúde, que carrega paciente, que luta pela vida do povo. Está lá, estão trabalhando, fazendo hora extra e nem sabe se vão receber. Pessoal que trabalhou no Ouro Fino, trabalhar de férias, não sabe como receber. Mas esse aqui, recebeu. Está aqui em minhas mãos. Depois, se o senhor quiser levar esse lerite para casa, pode levar. Recebeu hora extra. A questão das férias prêmio. Diz que não pode dar as férias prêmio. Tem 2 funcionários que ganhou as férias prêmio. Por que esses 2 ganhou? Agora até a vereadora Leila tem direito, completou os 5 anos, foi lá, não quiser dar. Eu não acredito em perseguição política. Mas tem muita reclamação. Tem pessoas que vão no hospital, entram na fila para poder fazer um exame. Tem outros que chegam lá, no outro dia está dentro do globo em branco, levam lá, estão de volta. Nós temos que analisar que aqui todo mundo são iguais. E politicamente, nós não temos que pensar politicamente. Porque aqui, o prefeito foi eleito para atender todo o povo. Seria isso minhas palavras. Devolvo a palavra, senhor presidente. Palavra livre continua. Se demais vereadores querem fazer uso. Peço a palavra. A palavra está com a vereadora Leila. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Pedi a palavra, na verdade, não tinha antes nenhuma pergunta para o presidente do sindicato, mas, já que o Marinaldo levantou uma questão em meu nome, acho que é de direito meu esclarecer e levantar uma dúvida que me sugeriu, que até o Marcos aqui, como eu acredito sim que ele esteja a fim de trabalhar por nós, que somos funcionários públicos, eu fui sim até a prefeitura e o que me passaram foi o seguinte: pela folha, o índice da folha é muito alto, então eu não teria o direito dos 3 meses da minha férias prêmio, por causa desse índice, porque quando eu saio, tem que se estar pagando alguém no meu lugar. Entendo, respeito, eu acho que é o certo. Se não pode me dar, tudo bem, eu acho assim, vai chegar a minha vez, eu vou, porque eu sei que tem várias professoras que têm o interesse de vender, porque às vezes se paga. Eu não tenho esse interesse, como todo mundo sabe, eu tenho uma criança pequena, eu planejei esse filho há 10 anos, justamente pensando nessas férias de 3 meses para eu ficar na minha casa cuidando do meu filho. Quis Deus, graças a Deus, que eu me tornasse vereadora e eu vou pegar a licença política. Então, graças a Deus, vou ficar com ele por um bom tempo. Mas o que me deixa assim mais preocupada, digamos, porque a gente ouve tanto falar do índice da folha, que a folha está alta, a gente não pode dar isso por causa da folha, não pode dar isso. E a gente vê contratando funcionários concursados, tanto na área de serviços gerais, quanto na área da saúde, pessoal que trabalha na área da saúde. Então, eu acho assim, uma coisa, que nem o Marcos falou, vamos tentar fazer certo.
né? Eu cheguei lá na prefeitura, fui muito bem atendida, já que está de parabéns mesmo, me atendeu muito bem, me explicou e eu consegui entender perfeitamente o motivo. Só que daí você vai em contrapartida e vê que um índice está estourado, mas está tendo contratação. Por que está contratando então? Será que tem necessidade? Porque assim, eu sou professora, todo mundo sabe a situação da escola, não é fácil, né? Bastante alunos. Então não seria o caso de fazer mesmo um concurso e contratar professores, ter professores, né? Porque eu não sei se tem, me corrija se eu estiver errado, a nossa função na escola, realmente, se eu saio, tem que ter alguém no meu lugar. Nós precisamos. Diferentemente, até esclarecer para o Marinaldo, se um pessoal do pátio sai, muitas vezes ele não é substituído. Então, por isso que eu acredito, pelo que a Jaque me explicou, eu não posso receber. Tá, eu entendo isso. Mas e por que contratando o pessoal, então? Se o índice está realmente estourado, realmente elevado, porque, assim, tudo é motivo para o índice estourado. Eu estou aqui para ajudar também, eu também entendo. Não vou reclamar, não vou colocar também em Facebook, porque eu também sou contra. Colocar lá, não me deram a minha licença, por causa disso é perseguição. Pode ser que seja, mas eu prefiro acreditar que não seja. Porque eu sei que todas as professoras que tiveram filhos e pediram e foi concedido. Então, eu acho assim, não é por mim, é pelo meu filho. Então, eu acredito que o prefeito pode não gostar de mim, mas eu acho que é do meu filho que está lá, ele pensaria, porque ele também tem filho, né? Então, esse é um levantamento que se o Marcos puder, até fora daqui, encontrar a gente e souber explicar às vezes, porque a gente fica pensando, poxa, eu não ganhei, eu não tenho direito, mas por que está contratando gente concursada? Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Leila. Palavra livre continua, se demais vereadores querem fazer uso. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Leonardo Canzi. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos e a todas que estão presentes. Agradeço aí a explanação que foi feita aí pelo presidente do sindicato. É momento, sim, importante esse diálogo, conversa. Claro que quando tem alguma dúvida, se colocou à disposição, então é bom que a gente também tire essas dúvidas com as pessoas responsáveis, próprio sindicato, quando tem alguma dúvida com alguma secretaria, coisa que com o passar do tempo a gente vem aprendendo. Muitas dúvidas que eu tinha, eu pergunto, às vezes questiono, pergunto para o secretário de administração, para o Cido. Então, muitas dúvidas a gente é esclarecido num diálogo, numa conversa. Então, acho importante, sim, essa explanação, mas também acho importante, qualquer dúvida, chegar e conversar. Também venho dizer do ofício do deputado Esperafico, a gente fica muito contente por poder estar tendo recursos nível governo federal, através dos deputados que tiraram o voto daqui. Porque a gente sabe, na hora de apoiar, daí vem bastantes deputados, mas na hora de contribuir com o município pobre, carente, que precisa de recurso federal quanto recurso estadual. Então eu fico contente aí com o deputado Esperafico e muito agradecido por mais esse recurso de 150 mil que vem aí contribuir com a agricultura do nosso município. Só para lembrar um pouco, no dia que foi assinado o termo, tive junto lá, eu era candidato a vereador na época, porque todos foram convidados, né? O presidente do sindicato convidou todas as pessoas, teve o outro candidato, que em Diamante é de praxe, só 2 candidatos, uns tratam de situação oposição, mas 2 candidatos, geralmente 2 chapas para prefeito. Então, infelizmente, o outro candidato não pôde estar. O prefeito fez um compromisso, sim, tanto que a gente acompanha, alguns compromissos ele está cumprindo, sim. Claro que não resolve tudo de uma hora para outra. A gente espera que consiga, até o final do mandato, resolver tudo, né, Marcos? Mas, às vezes, se passou 1 ano e meio, a gente sabe a dificuldade, não consegue resolver. Ficaria contente que já no primeiro mês de mandato resolveria, mas a gente tem que ter a coerência de entender a situação e entender as condições também. O município,
a gente sabe, é um valor, recado um valor bom, mas também tem maquinários, tem ônibus, tem carro rodando o dia todo, tem despesa de luz, água, telefone. A gente sabe que também no fechar das contas ali, não consegue contentar todo mundo. Por isso, eu acho importante a gente ter coerência, prestar atenção, né? E também perguntar, questionar. Não adianta a gente vir aqui só falar, mas qualquer dúvida também perguntar. Então, esse termo foi assinado pelo prefeito atual. O prefeito anterior, que era candidato à reeleição, não esteve presente. Não sei se assinou depois ou não assinou o termo, mas pelo menos eu fiquei contente que o prefeito assumiu um compromisso. Se ele não cumpriu agora nesse primeiro ano, segundo ano, esperamos que cumpra, no decorrer aí do mandato, que são 4 anos. Então eu fiquei contente naquele momento por ele ter assumido o compromisso de estar junto e atendido o pedido do sindicato. Então isso aí para mim ele se superou naquele momento ali. A questão, vereador, eu também tive a dúvida. Poxa, se a folha está estourada, como que está contratando gente? Mas eu fui, perguntei e questionei. Por quê? A folha está estourada, poxa, como está se contratando gente? Mas, a partir foi aposentado várias pessoas, eu acho que o presidente do sindicato confirma isso aí. Foi aposentado algumas pessoas, de algumas secretarias, aí como tem um concurso vigente, para repor essas pessoas que se aposentaram, pode se contratar. Mas, se caso não tem uma aposentadoria, não pode se contratar. É isso que eu entendi, tive essa explicação, agradeço o pessoal da administração, também RH, explicou muito bem essa situação, e a gente tem que saber. Vamos e viemos, não podemos só julgar, e não termos um diálogo com as pessoas que possam nos responder. Então, acho que, como o Marcos falou, é coerente essa explicação, tem que sim ter esse contato, esse diálogo entre nós vereadores, entre sindicato, entre secretariados, entre população. Quando a população nos cobra, é importante a gente dar atenção para a população, porque a população merece. Afinal de tudo, é a população que nos coloca aqui. Então, é necessário sim dialogar. Tanto faz em qualquer setor, ou é sindicatos, secretários, população. Então, é necessário sim a gente, em forma de diálogo, forma de pessoas adultas, para que a gente possa ter entendimento. Da minha parte seria isso, agradeço a todos os vereadores aí, agradeço a vereadora Leila também, pelos requerimentos que foram feitos, pela aprovação dos projetos. Também agradeço toda a população que está presente, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Palavra livre continua, se demais vereadores querem fazer uso. As palavras, senhor presidente. A palavra está com o vereador Ismael. Quero cumprimentar o senhor presidente, aos demais vereadores, cumprimentar a todos aqui presentes nessa noite, secretário de administração, ex-sargento Oreste, Marcos, presidente do PMDB, nosso secretário também, assistente, o Ayrton, enfim, todos os nossos companheiros aqui presentes nessa noite. Pedi a palavra para também aqui uma sessão totalmente tranquila, a gente veja que eu acho que muito bem colocou o nosso presidente do sindicato nessa noite. Eu acho que Diamante do Oeste, acho que tem que ter, quando se vê uma administração que realmente se trabalha para a população, eu acho que realmente tem que ter paz, tem que ter tranquilidade, porque a seriedade aonde que nós estamos vendo hoje o atual gestor é muito grande. Eu tenho certeza que mesmo muita gente que não apoiou o prefeito hoje eleito, no final do mandato dele, vai ter orgulho de saber que teve um gestor que fez uma administração correta e que respeitou o dinheiro público
do nosso município, do nosso cidadão, de todos que contribuem, com o nosso município. Onde que há poucos dias eu falava com algumas pessoas dentro do nosso município e ele comentava que nunca viu uma seriedade do tipo que o Guilherme está levando o nosso município. Eu só gostaria de dizer o seguinte: eu sempre 3 mandatos de oposição. Vocês sabem que mandato de oposição, vocês sabem muito bem o que é. E hoje, sempre falo, hoje sou situação, mas vocês podem ter certeza, senhores vereadores, que nós somos a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, porque o prefeito Guilherme, o trabalho dele é para todos. Quem gosta da atitude dele, de dizer sim, se está certo, beleza, e quem não gosta de ver a atitude dele também na hora que não está certo, dizer não, é a mesma forma. Ele não está, tanto é que ele fala que ele não é candidato à reeleição. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: a coisa melhor que tem é você saber que você sabe aonde o teu dinheiro está sendo empregado. Agora, o difícil é quando você sabe aonde o teu dinheiro que você contribui com o teu município está na mão de 5, 6 ou 10 pessoas. Isso aí pesa, é difícil da gente ver. E vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo aqui nesse momento. Gostaria de dizer também ao nosso presidente do sindicato: Marcos, é de conhecimento teu e você sabe muito bem disso. Quando eu peguei licença do mandato do Faustino, o tempo que eu estava de licença, mesmo de licença, eu contribuí com o Sismude, particular. Você sabe muito bem disso aí. Se eu estiver mentindo, você dá um negativo, e se eu estiver falando a verdade, você pode dar um positivo. Eu, sinceramente, quando iniciou-se aqui em Diamante do Oeste a correria pelo sindicato, eu, o Amarildo e o Sandro, foi os 3 que correram para que isso acontecesse no nosso município. Então, acho que nós temos que ver, conforme você disse aqui, entre todos que foram ajudados, a classe das enfermagens. Gente, só se a pessoa não enxerga para não dar valor para o nosso sindicato. E eu digo mais, nós, por exemplo, tivemos esse índice de 1,81, nós tivemos, conforme você muito bem colocou aqui, da questão do Vale Cartão. Nós estamos tendo aqui, nessa sessão, essa noite, aprovação de nós vereadores, com o índice de quanto? Foi muito bem explicado, 1,81, e nós não temos vale alimentação. Então veja bem que eu acho que o prefeito está bem mais de parabéns do que nós aqui nessa Casa de Lei. Sendo isso, gostaria de dizer muito obrigado a todos vocês. Eu digo com toda certeza, quem faz a coisa certa, quem faz um trabalho certo, não deve temer e não pode temer. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, Marco, pela tua colocação aqui nessa noite. Palavra livre continua, se demais vereadores querem fazer uso. Eu passo os trabalhos para o vice-presidente da casa para que eu possa fazer uso da tribuna. A palavra está com o vereador Sandro. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Pedi a palavra, senhor presidente, colegas edis, plateia aqui presente, presidente do Sismude, nosso amigo Marcos Mocelin, citou alguns comentários meus aqui, e eu gostaria até de, com a fala dele,
tentar contribuir em alguma coisa. Eu sei, Marcos, o quanto é difícil presidir, né, uma entidade como o sindicato. Muitas vezes a gente é mal interpretado também. Quando, lá no passado, eu via, mesmo sendo vereador de situação, tem vereador que gosta de falar isso aqui, né? Eu fui um batalhador para a vinda do sindicato dos servidores aqui em Diamante, porque entendia, e entendo até hoje, que o servidor público, ele tem que ser valorizado pelo trabalho que ele desempenha. Não, né, por causa, muitas vezes, é o que acontece, infelizmente, principalmente em municípios pequenos, pelo lado político que ele, né, que ele opina na época da eleição. Graças ao nosso bom Deus, o sindicato foi fundado aqui. Me lembro muito bem do primeiro dia que o meu grande amigo, finado, Noraci, esteve aqui, trazendo toda a documentação. Nós fizemos sim a reunião lá no Clube Sérgio Sermude. Muitos que estão aqui estavam lá aquele dia. E para mim foi uma grande vitória, né, implementar o sindicato dos servidores aqui, porque entendia eu que seria a única maneira do servidor público ser respeitado por esse ou por aquele que passasse, né, no executivo municipal. Concordo com o que alguns vereadores falaram aqui. O Sismude, né, o próprio presidente falou também, a contribuição que o Sismude vem dando nesse período é grandioso. Passou-se lá a Claudete, né, Marcos, o nosso amigo Humberto, e agora nosso amigo Marcos está presidindo. Mas o sindicato não é só do presidente, como ele mesmo falou, é dos servidores. Está aqui alguns componentes da diretoria, que eu também faço parte, mas por estar licenciado do meu cargo de professor, não estou contribuindo agora na diretoria. O sindicato é do servidor. E nós temos tido, nosso amigo Marcos, muitas e muitas queixas por parte do servidor público, né, no momento atual. Eu sei que o servidor nunca vai estar contente 100%, claro, né, ele sempre vai querer um algo a mais. Mas todas essas dificuldades que o senhor citou aqui, eu já venho falando há muito tempo aqui nessa casa. Não só nessa gestão e nas passadas. Então, eu gostaria de lembrar o vereador Marinaldo já citou aqui o compromisso que foi feito, né, na época da eleição. Foi um momento estratégico, até achei interessante por parte do sindicato promover aquilo, né, porque tinha os dois lados concorrendo no pleito. Eu fiz a mesma coisa com a terceira idade do município, que eu também faço parte da diretoria. Não sou o presidente, mas provoquei a conversa. Mas também tem muita coisa com a terceira idade que também não estão sendo cumpridos. Eu sei que de repente não é nem má vontade do prefeito, às vezes as condições, né, que não são favoráveis. Mas eu também quero aqui dar um voto de credibilidade para o prefeito. Ele tem sim, mas, né, 2 anos e 7 meses praticamente de mandato. Tomara a Deus que ele possa cumprir com aqueles compromissos que fez lá. Eu estava junto com o prefeito do outro lado, em comício lá na Ponte Nova, por isso que não estive ali. Quando o companheiro Marcos falou da minha não presença na Assembleia do Sindicato, Marcos, infelizmente eu não estava aqui em Diamante do Oeste. Inclusive até pedi para o Marinaldo que fosse a reunião representando, né, a mesa diretiva. Até porque ele é funcionário também. Então, aquele dia, né, nós não podemos estar aqui, mas aqueles compromissos que o prefeito fez em campanha, né, e até gostaria, eu queria novamente uma cópia daqueles compromissos para nós, juntamente. Obrigado, vou procurar. Para nós, juntamente com o Sismude, cobrar aqueles compromissos que ele fez. Porque
Eu já falei aqui na sessão passada, o prefeito Guilherme não é o prefeito só de quem votou para ele lá os 1.600, 700 votos, não me lembro bem a quantidade. Ele é prefeito de todo o município e ele tem um compromisso que ele assumiu na época da campanha com o servidor. E é isso basicamente que nós temos cobrado muito aqui nessa casa. Com relação ao comentário que eu fiz, senhor Marcos, no Face. E até por um acaso, não foi má intenção, não tem gente que aproveitou para me malhar e tudo mais, mas na reunião lá do passado, graças ao nosso bom Deus, tem alguns vereadores que estavam junto comigo lá, o prefeito tinha sim essa habilidade de chamar os vereadores até antes que o projeto chegasse aqui, para daí, já chegar aqui, vamos dizer assim. Claro que tem a Assembleia dos Servidores que, ela tem plenos poderes para aceitar ou também não aceitar, a questão da reposição, ou se chegasse a haver um ganho real, um aumento real no salário dos servidores. E é isso que eu me queixei e continuo me queixando. Hoje o prefeito esteve aqui, estávamos aqui reunidos aqui. Foi até bonito o papel que o prefeito fez aqui hoje, veio discutir alguma coisa que é da administração pública, mas que envolve a Câmara também. E é isso que nós, vereadores, cobramos. Com relação ao limite prudencial, isso é uma questão que eu já debato aqui há muito tempo, não é dessa gestão não. Nós não vamos conseguir contemplar o nosso servidor a contento se nós não conseguirmos abaixar o índice. Mas esse índice, infelizmente, o prefeito Guilherme está pecando muito. Já falei aqui. Quando ele assumiu, até louvável por parte dele, que não colocaria muitos cargos comissionados trabalhar, logicamente a gente pensou-se então que a folha ia reduzir e o índice ia melhorar. E aconteceu ao contrário. Subiu 8% do que foi gasto em 2016, comparando com 2017. É essa a minha cobrança para com o prefeito Guilherme. E acredito de todos os vereadores aqui. Porque o sindicato tem também esse papel, de chamar a atenção, como o Tribunal de Contas faz, aqui também, na Câmara tem isso. Graças ao nosso bom Deus, aqui ainda, eu di o 1.81, mas completei 4% de reajuste para os servidores. Que a Câmara tem, ainda uma margem para poder trabalhar. E o vale alimentação aqui para os nossos servidores, eu acho que é um valor que eu acho que deveria estar sendo passado para os servidores do Executivo também, de R$350. Então, coisas, que eu sei que depende de poderes, nós estamos tendo essa possibilidade. Eu gostaria muito, não só que o prefeito Guilherme que está lá hoje, mas os outros prefeitos que passaram por ali também, pudessem fazer isso com o servidor, porque o servidor merece. Quando a Vossa Senhoria falou aqui do piso dos professores, eu lá no passado, quando uma batalha, muito dura, eu consegui trazer o professor lá de Cascavel, mal ou bem, mas o plano foi feito, e eu sugeri algumas mudanças no plano do magistério, pois na época encheu aqui de professor, quase não cabia mais aqui, falando contra minhas emendas, que eu sugeria o que, vereadora Leila? De aumentar de 4 meses para 6 meses a licença maternidade. Gente, eu ainda sonho com isso, porque você vê uma mãe, com um nenê, com uma criança pequena, amamentando, está lá, ela com a criança no colo. Gente, se essa mãe puder ficar mais 2 meses com essa criança, com certeza o ganho para ela vai ser grandioso. Muita coisa que de repente, a gente deixa de ajudar como servidor, vai ganhar lá na frente com um filho saudável. Tem muitas empresas aí que estão fazendo em muitas prefeituras também. E eu quero crer que aqui chegue.
Mas o nosso plano do magistério, né, ele não avançou, né? Estamos aí, o Marco já falou, né, o segundo pior índice do Paraná. Eu acho que o prefeito tem que pensar, gente, muito nisso. Se eu fosse prefeito do município que tivesse esse índice, pois eu ia zelar, né, para poder dar o reajuste que né, todos os servidores merecem, mas os professores, não porque eu sou professor também não, está aqui a vereadora Leila também é professora, porque o professor, né, é o que passa conhecimento, é o que às vezes faz a parte da educação na escola que muitas vezes falta em casa, que não é só passar conhecimento. Tem situações que o professor passa na sala de aula que, olha, só quem está lá para, né, para poder testemunhar. Então, o senhor tem 1 minuto, senhor vereador, para concluir. Obrigado. Então, são tantas coisas que a gente poderia estar citando. A questão da Jaqueline, tira o chapéu para a Jaqueline como servidora, senhor Marcos também. Sempre, né, que a gente vai lá, ela é pronta a atender. Com relação à tua permanência lá, eu sinceramente não achei que era necessário. Com toda, né, a tua contribuição, você poderia dar igual, ficando exclusivamente na presidência do sindicato, porque nós tivemos outros servidores que passaram por lá e podiam também contribuir, né, para que ela pegasse. Nós estamos tendo esse exemplo aqui agora, né, a funcionária nova aqui, a Salete ajuda, o Rodrigo ajuda, eu peço ajuda lá para o seu Jair Fredo, que se aposentou. É assim que funciona, né? Espero que ela possa dar continuidade lá no trabalho dela. Por favor, mais 2 minutinhos? 2 minutinhos para concluir. Obrigado. Com relação à evasão dos sócios do sindicato, gente, me desculpe, mas quem se propõe a tirar o nome do sindicato está agindo contra ele mesmo. Se ele hoje não concorda com a atual administração, mas é um direito que ele tem. Infelizmente, o Marcos já falou ali, que às vezes na Assembleia não vai muito servidor. Gente, que bom que se fosse 100%, está aí os outros componentes da diretoria, que daí sim, o prefeito ia falar, poxa vida, os servidores estão unidos. Eu tenho que tentar atender o máximo que eu posso aqui, porque senão, né, o meu prejuízo político vai ser enorme, eles não vão atender bem a população, e aí meus problemas vão aumentar. Infelizmente, o nosso servidor não tem essa consciência, né? E eu nunca sugeri, pelo contrário, quando a pessoa vem falar, eu acho que vou tirar o nome do sindicato, poxa, aí você vai perder o direito seu, né, de se reunir com a sua classe, né, em assembleia, de pedir, exigir. Então, eu acho que nós temos que fazer essa consciência para que o servidor não sair do sindicato. O cartão alimentação. Eu já falei aqui, nós tínhamos que ter, né, um cartão alimentação melhor para os nossos servidores. Com relação ao que foi dado lá de reposição em São José, até devido à database deles que é diferente da nossa. Uma sugestão, presidente, nós temos que retroagir para mês de fevereiro, né, a nossa database. Sempre no mês de fevereiro o INPC é melhor. Então nós não perderemos por causa de poucos dias ali, tá bom? Então fica aqui meu agradecimento, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Repasso os trabalhos para o presidente Sandro. Uma contribuição, só para finalizar, uma contribuição que eu queria dar também, ó, eu estou aqui com uma folha de pagamento de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Tem servidores, serviços gerais, né, que tem meses aqui que está recebendo mais do que secretário, como eu já falei, está aqui. Não sei se tem férias, mas tem um aqui que passou no mês de novembro e agora no mês de janeiro já passou de 3 mil também. Então são coisas, né, que eu acho que a administração tem que cuidar. A questão do hora extra, né, é necessário, tranquilo, lá na saúde principalmente, né, precisou,
Eu acho que tem que ser feito, sempre foi feito, né? Mas com bastante cuidado, porque senão esse índice, o ano que vem, vai ser pior ainda, e daí? Vai acabar acontecendo, né, o que o presidente do sindicato falou antes ali. De repente nós chegamos a situação de municípios aí que nem a perca da infração tiveram. Então, é uma observação que eu quero fazer a mais. E no mais, agradecer a presença, né, dos colegas edis, a plateia aqui presente, colocar essa casa, Marcos, né, à disposição do SISMUD para esclarecimentos, contribuições, até, né, dessa casa para com o SISMUD. De repente a gente possa ter se afastado um pouco aí por questões que não, né, acho que nem é necessário citar, mas a Câmara não é adversária do SISMUD não, pelo contrário, nós queremos ser parceiros, para cobrarmos juntos da administração os compromissos que ele fez para com os servidores, né? Então fica aqui o nosso agradecimento e seja sempre bem-vindo a essa casa aqui. Muito boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares, vão todos com Deus.